conteúdo desse vídeo é especial para você que adora fazer umas comprinhas na Amazon, você que fica em casa no final de semana assistindo Netflix, você que troca de iPhone todo ano e quando vai pra academia calça aquele tênis da Nike bonitão. Se você consome tanto essas empresas no seu dia a dia, por que não investir nessas gigantes americanas? Esse pensamento mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Vamos entender a melhor forma de investir em ações do exterior aqui pelo Brasil. Vem comigo! Aqui na nossa B3 existe uma mercadoria chamada BDR, que é negociada em Bolsa de Valores. A sigla BDR significa Brasília Depositary Receipts, que em português são certificados de depósito negociados no Brasil, mas com lastro em títulos de valores mobiliários listados em outros países. É importante deixar claro também que os BDRs não são investimentos no exterior, tá? Ou seja, você não está investindo diretamente nas empresas. Na prática, os BDRs refletem a variação do preço das ações estrangeiras às quais estão atreladas. Só que aqui no Brasil, a maioria são ações de empresas americanas. Hoje, nós temos mais de 600 BDRs listados na nossa bolsa aqui do Brasil. Esses BDRs são negociados na Bolsa de Valores e emitidos por instituições brasileiras, que chamamos de instituições depositárias ou custodiantes, que é o caso dos nossos bancos. Tudo começa quando a instituição depositária compra as ações de empresas lá no exterior e, após isso, essas instituições mantêm esses ativos guardados em sua conta. Depois, essa instituição depositária registra os BDRs na Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM. Até pouco tempo, essa era uma opção de investimentos apenas para investidores qualificados, aqueles que tinham aplicação financeira acima de R$1 milhão. Mas a CVM e a Bolsa, no dia 22 de outubro de 2020, concederam a permissão de qualquer investidor de varejo de negociar esses papéis de empresas que são negociadas em mercados reconhecidos, que é o caso da Nasdaq e da Bolsa de Nova York. Outra restrição que já foi flexibilizada também é o lote mínimo de negociação, que passou a ser de uma unidade apenas, o que facilita muito a entrada de pequenos investidores. Viu só que informação legal e o que isso quer dizer? Que você mesmo, investidor comum, já pode pensar em investir nas maiores empresas do mundo e ainda se expor ao dólar. Quando você compra um BDR, você passa a ter um título custodiado e um banco de investimentos aqui no Brasil. E a liquidação financeira ela é feita em reais e não em dólar. Esse título diz que você tem o direito de uma empresa estrangeira. Por isso, o seu risco permanece aqui no Brasil, pois o seu dinheiro ele fica aqui, só que ele está investido em BDRs. E a variação desse investimento vai variar pelo preço dessa ação na Bolsa Americana e a variação cambial também. Isso significa que você pode ganhar ou perder duas vezes, dependendo da variação do dólar frente ao real. Por isso, uma vantagem nesse tipo de investimento é a possibilidade de diversificação e arbitragens também com os ativos locais e estrangeiro. Por ter essa exposição às variações do preço de um ativo estrangeiro e da moeda estrangeira também, você pode definir uma estratégia de qual percentual da sua carteira você deseja se expor ao dólar. Além, é claro, de conseguir ter acesso às melhores empresas do mundo. Uma outra vantagem é que essas operações elas são feitas aqui no Brasil, já falei. Então você não paga os custos relacionados à remessa de recursos lá para o exterior. Tá bom, Pri, até agora você só falou coisa boa. E as desvantagens, desse tipo de investimentos? Fala aí. A maior desvantagem é que você não será um acionista real dessa empresa, já que você está adquirindo um recibo e não uma ação em si. Outra desvantagem é que os dividendos são taxados, pois o governo americano ele tributa esses dividendos na fonte. Os BDRs eles podem ser negociados em qualquer plataforma de negociação aqui na XP. Eu, por exemplo, faço as minhas compras por dentro do aplicativo, no meu celular, ou pelo home broker, dentro do site da XP. A cotação desse ativo ela é em real e se trata de mercado à vista, igual ao mercado de ações. O prazo de liquidação é D+2, ou seja, sempre que você compra ou vende um BDR, o financeiro ele é debitado ou creditado na sua conta em 2 dias úteis. Existem dois tipos de BDRs, os BDRs não patrocinados e os BDRs patrocinados. Vamos falar primeiro dos BDRs patrocinados. Os BDRs patrocinados são aqueles que têm uma espécie de anuência da empresa estrangeira para esse tipo de operação aqui no Brasil.
Para que isso aconteça, a empresa estrangeira, ela contrata uma instituição depositária brasileira para que fique encarregada de negociar seus papéis aqui no Brasil. Essas instituições depositárias podem emitir ou cancelar os BDRs patrocinados de acordo com a demanda dos investidores locais. Existem 3 níveis de BDR. O BDR de nível 1, eles podem ser negociados em bolsa ou em balcões não organizados. Eles não precisam seguir o registro da empresa junto à CVM, porém, a instituição depositária precisa seguir uma série de regulamentos da CVM para emitir esse tipo de ativo. Nos BDRs patrocinados de nível 2 e 3, essas empresas emissoras, ou seja, a companhia estrangeira, também precisa ter o registro na CVM, e não somente a instituição depositária, como é o caso do nível 1. Esse registro ele se faz obrigatório porque essas empresas precisam seguir as mesmas regras de governança e de transparência das empresas aqui no Brasil. E isso é uma forma de manter o investidor atualizado sobre tudo que se diz respeito à empresa, como a gestão, a legislação e qualquer tipo de alteração. A BDR de nível 2 ela só pode ser negociada por meio de oferta pública, igual a de nível 1. Já a BDR de nível 3 ela não tem essa restrição de negociação, elas podem ocorrer simultaneamente no Brasil e no exterior. Os BDRs patrocinados de nível 2, eles possuem o código 32 no final. Já o de nível 3 possui o código 33. Mas vale lembrar que os BDRs patrocinados, eles não são comuns aqui no Brasil. A maior parte fica por conta dos BDRs não patrocinados, que a gente vai ver agora. O BDR não patrocinado é o mais comum no nosso mercado. A grande maioria, inclusive, dos BDRs listados na B3 são desse tipo. Uma característica do BDR não patrocinado é que ele não conta necessariamente com o envolvimento da companhia estrangeira emissora das ações, e eles só podem ser classificados como nível 1. Quando os custodiantes eles fazem a emissão desses papéis, eles têm como objetivo aumentar a gama de produtos para oferecer para os seus clientes. E lembrando, o código de negociação dessa BDR termina com o final 34 ou 35. Vamos aos exemplos e códigos dos BDRs. Para investir em BDR, você precisa selecionar o código de negociação da empresa, que chamamos no mercado de ticker de negociação, assim como na compra de ações normais mesmo. Tanto esse ticker de negociação quanto as empresas estrangeiras que são negociadas aqui no Brasil podem ser vistas lá no site da B3, tem a lista inteira, mas eu separei algumas aqui para você ver. Vamos agora imaginar que eu comprei Nike 34, o BDR da empresa Nike aqui no Brasil. Eu já falei que se eu comprar um BDR, eu estou exposta à variação da moeda brasileira contra o dólar. Então eu vou ter 2 cenários. Cenário 1, se o real se valoriza em relação ao dólar, o BDR ele perde valor. Já no cenário 2, se o real desvaloriza em relação ao dólar, o BDR ele ganha valor. Imagina, por exemplo, que essas ações da Nike ela valorizou 1% no dia, lá na Bolsa Americana, ela subiu 1%. Se o dólar se desvalorizou 1% nesse mesmo dia, o meu rendimento foi 0, porque uma variação anulou a outra. Eu separei algumas dúvidas que eu recebo aqui diariamente sobre esses tipos de investimentos. Uma delas é se BDR possui tributação. Possui sim, é igual de ações. Para ganho de capital, a alíquota é de 20% no day trade e de 15% no swing trade. Outra pergunta muito comum é se elas entram na regra de 20 mil para isenção de imposto. Isso já não. Até o momento, as BDRs não possuem essa isenção. Outra dúvida comum é como funciona o pagamento de dividendos para quem tem um BDR. O titular do BDR, ele recebe esses dividendos proporcionalmente à ação cotada lá no exterior. Porém, existe uma cobrança de 5% realizada pela instituição financeira que está intermediando esse negócio. Também é cobrado 0,38% de IOF. Mas o titular ele já recebe esse valor descontado dessa taxa aqui no Brasil. Outra dúvida é quanto ao custo de negociação, que é igual ao de ação. Quando você negocia um BDR, você vai pagar a corretagem que a corretora te cobra, mais aquelas taxinhas lá cobradas pela bolsa. Entender esse tipo de investimento é fundamental para que você possa identificar o seu perfil e se esse perfil está de acordo com seus objetivos na renda variável. E aí, qual é a sua postura hoje em relação aos seus investimentos? Se você com esse conhecimento conseguiu perceber algo de valor lá no futuro, ao ponto de que faz total sentido você começar a investir hoje, você está no caminho certo e conte comigo para isso.